para sempre. Amém. Renda a Ele, querido. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Senhor Jesus, sejam com todos, amém? Amém. Hoje é dia de celebração da ceia, onde comemoramos a vitória do Senhor. A vitória do Senhor que morreu, ressuscitou, vive, reina e reinará para todo sempre. Mas que para isso teve um preço que foi pago. O título da mensagem de hoje a irmã pode jogar já, o Cristo das mãos feridas. Então ele teve as mãos feridas e eu coloquei aqui 6 tópicos, onde vamos ver cada passo onde do Senhor em relação a nós, a importância que temos para Ele, porque Ele sofreu, morreu por cada um de nós. O primeiro tópico é mãos que foram feridas para salvar. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, mãos que foram feridas para salvar, traspassadas, causaram tremenda dor e que ele suportou. E para salvar quem? João 3,16 responde. João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, ele morreu para alcançar a todos, para todo aquele que crê. E os versículos 17 e 18 desse texto de João também, vai falar que aquele que crê não será julgado, mas o que não crê já está julgado. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o texto diz que Jesus não veio para julgar, mas quem não crê já está julgado. E quem crê não será julgado. Então, eu aprendo que nós é que escolhemos. O julgamento, o seu julgamento, é você que dá. Não, Senhor, ele não veio julgar, mas se não crer, já será julgado. Mas quem escolhe sou eu. Eu posso escolher a sentença. A minha sentença, quem vai escolher sou eu. Então, porque ele diz que, continuando nesse texto de João 17, 18, 19, 20, vai dizer que amaram mais as trevas, porque a humanidade, ele era a luz do mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Então, escolheram, ele era o único caminho. Jesus morreu por todos. A morte de Jesus, eu já falei, e outros pregadores, acredito que já tenham falado também, foi uma morte vicária, uma morte substitutiva. Quem era para estar lá na cruz era eu, era você. Nós é que merecíamos estar lá, naquela cruz. Mas ele morreu por nós. E a morte de Jesus também não poderia ser outro tipo de morte. Ele não poderia morrer enforcado, ele não poderia morrer decapitado, ele não poderia morrer apedrejado, porque o julgamento teria que ser a pior condenação. E a morte de cruz era a pior condenação, para que o pior de todos os homens, a gente já falou isso, acredito que outros tenham falado, fosse alcançado. Porque ainda, vamos supor que Jesus tivesse morrido enforcado.
Aí você... Rafael, vem cá. Mas o Rafael morreu crucificado. Então Jesus, o inferno se levantaria e ia falar, você não, a condenação dele foi pior que a sua, ele não pode ser alcançado. Mas Jesus morreu a pior condenação, a pior morte, para que o pior de todos os homens pudesse ser alcançado. Pode sentar. Então, todo aquele, não importa quem tenha sido. Uma vez, quando estava na outra igreja, eu e Renata dirigíamos um culto jovem também. Na época eu era mais jovem, um pouquinho. Então, a gente dirigia esse culto. E uma vez nós chamamos um cara, nós conhecemos um ex-policial que tinha muita morte. O cara tinha umas 1000 mortes nas costas. E ele foi condenado, ele era policial e matava bandido. E ele foi condenado, era Paulinho Robocop, se eu não me engano, o nome dele. Mas ele falou, então ele dá testemunho. Mas ele nem gostava de falar, ele não falava. Todo mundo ia pensando que o cara ia contar o que ele fazia. Ele falou, não conto, eu não falo. Eu quero falar do Evangelho. Hoje foi falado aqui também de manhã, né? O Evangelho de Jesus, a boa nova. Ele falou, não quero falar do que eu era, não. Eu quero falar do que eu sou agora e do que Jesus fez na minha vida. Então, não quero viver do passado, não. Mas ele foi alcançado por Jesus, se arrependeu e agora caminha, porque Jesus morreu por ele. Jesus morreu pelo pior de todos os homens. Por isso ele sofreu e teve a pior condenação, a morte de cruz, e cravado na cruz, os cravos nas mãos, mãos que foram feridas para salvar. Então, salvar todo aquele que crê. Ele continua com as mãos estendidas. Ele continua com a mão estendida a fim de alcançar todo aquele que crê, para que não morra, mas tenha vida eterna. Segundo tópico, mãos que foram feridas para reconciliar. Efésios 2, 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, estáis perto, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Em algumas versões fala foram reconciliados. Então, chegar perto, nós fomos alcançados, reconciliados através do sangue. E nesse texto Paulo explica a grande diferença que são agora em relação ao passado. Antes nós éramos considerados incircuncisos pelos judeus. Pelos judeus éramos considerados incircuncisos e sem Deus. Mas somente somente nesse texto na Bíblia aparece a palavra ateu. Ateu, que quer dizer sem Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que todo aquele que não tem Cristo é considerado ateu, ou seja, sem Deus. E o que ele fala que o pior não é ser considerado judaísmo, é estar longe do judaísmo, mas a pior coisa é estar longe de Deus. Então ele não está mais preocupado, ele não está preocupado se o que vão dizer dele. Agora, o importante é que agora ele é voltado para Cristo. Ele procura fazer a vontade de Cristo. E no texto de manhã também foi falado, para mim, o viver é Cristo. Então, o apóstolo Paulo não está preocupado com o judaísmo, porque agora ele já não seria considerado, né, assim, pelo judaísmo, mas
que adiantava estar dentro da cultura e distante de Deus? Mas o versículo 13 nos diz que nós fomos reconciliados pelo sangue. Agora somos nação santa, né? 1 Pedro 2,9 fala isso. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as coisas, as grandezas de Deus. E vós que esqueci agora. Pode jogar lá, senão 1 Pedro 2,9, deixa eu ver. Até sei esse versículo, mas agora não consigo. 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, através dele, através do sangue, fomos reconciliados e agora fazemos parte deste povo de Deus. Somos a nação santa. Ele teve as mãos feridas para nos reconciliar. Terceiro, mãos que foram feridas para curar. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mãos que foram feridas para curar, para sarar. Eu falei no início, né, da morte de Jesus, substitutiva. Então, a morte vicária, que levou sobre ele as nossas dores. Então, ainda que a ciência diga que não existem medicamentos, ainda que os médicos digam que não existe cura, a última palavra quem tem é ele, e ele fala, mas eu curo, eu posso curar, eu já tomei, eu trouxe sobre mim a dor, eu trouxe sobre mim a enfermidade deles, e eu tenho poder para curar. Eu posso curar todo tipo de enfermidade. Para Jesus, uma gripe, qualquer outra doença não vai fazer diferença. E eu vou ficar mais cansado em tocar nessa rosa do que ele para curar ou para ressuscitar uma pessoa, ou para fazer qualquer tipo de cura, qualquer coisa, qualquer cura que seja impossível para a medicina ou para a ciência, o que for, porque ele teve as mãos feridas para que nós pudéssemos ser curados hoje. Glória a Deus. E somos mais do que vencedores. É isso que nos faz mais do que vencedores. Você não precisa passar pelo que ele passou. Ele já passou por nós. Ele foi o sacrifício. Ele que sofreu. E aí nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É isso que diz. Nós somos mais do que vencedores porque não precisamos ir à cruz. Ele já foi. Ele é o sacrifício. Então, ele foi sacrifício por nós. Quarto tópico. Mãos que foram feridas para ajudar. Isaías 41, 13. Porque eu, Senhor Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Glória a Deus. Não temas que eu te ajudo. Eu creio que se eu perguntar aqui, quem já teve alguma situação difícil, onde realmente precisava de uma intervenção divina, de algo que você não via a resposta, de algo que você não tinha como resolver, eu creio que muitos levantariam as suas mãos dizendo que foram ajudados por Deus, onde só Deus podia ajudar. Eu tenho diversos testemunhos que eu poderia dar.
E eu creio que muitos aqui também dariam vários testemunhos, porque Ele é quem nos toma, Ele quem nos toma pela mão direita e nos pega pela mão e Ele nos ajuda. Ele está sempre com a mão estendida, pronto para ajudar. Ele é o Deus que teve as mãos feridas para ajudar. Mas o grande problema é que muitas vezes nós queremos caminhar por nós mesmos. Às vezes ele fala, ele está com a mão estendida e fala, eu quero te ajudar, filho. Mas a gente fala, mas Senhor, eu estou tentando resolver aqui, eu acho que eu consigo, eu acho que eu posso resolver essa situação. E ele está ali querendo ajudar, querendo resolver, mas às vezes nós queremos ir pelos nossos meios. Uma vez teve uma irmã minha que teve um carro roubado. E na porta de casa, assim, na porta da minha casa, aí levaram, e eu, meu cunhado policial também, então, aí entrou no carro, saímos procurando o carro para ver se acha. Aí depois, porque a gente já estava procurando, eu falei, puxa vida, é melhor que a gente nem encontre, porque senão ele não sei qual vai ser a reação do meu cunhado, se ele vai fazer alguma coisa, ou se ele vai esfriar e vai procurar, chamar a polícia, só vai ver onde está. Mas não encontramos. E aí eu pensei, falei assim, poxa, eu conheço muita gente, vou ligar. Aí tinha um amigo meu que era dono de um ferro velho aqui e tudo. Eu falei, vou ligar para ele. Aí eu liguei, mas na hora de eu não conseguir falar. Aí depois eu falei assim, fui incomodado assim. Eu falei assim, não vou ligar para ele não. Falei, poxa, eu tenho um Deus que cuida, que tem cuidado da gente. Então, se alguém tem que resolver, é Deus. Não vai adiantar eu ficar vendo com um, vendo com o outro. E esse rapaz não tinha nada com Deus, não tinha nenhum menor compromisso com Deus, nem queria. Então, eu falei assim, não vou ligar não. E eu falei, nós só temos que orar. E aí foi o que nós fizemos, buscamos recursos, buscamos orientação de Deus. E o carro da minha irmã apareceu, logo depois apareceu, e apareceu inteiro, não teve nada, não roubaram nada do carro, a não ser as compras que ela tinha chegado, com algumas compras dentro do carro, mas ela mesmo falou, é bom, deixa, se roubaram as compras é porque estavam precisando, então não tem problema, isso não vai me fazer falta. Mas o carro foi recuperado e assim nós vimos ali a mão de Deus agindo por nós. Então teria vários testemunhos, tem a minha loja agora que a gente retomou, a igreja viu o que aconteceu e nós com todas as situações adversas, tudo contrário a nós, mas Deus deu a vitória a gente, nós conseguimos trazer a loja de volta e nós temos que ficar na dependência de Deus. Eu tenho procurado, eu tenho aprendido isso, eu tenho vivido isso, porque eu não tenho, quer dizer, eu na verdade posso dizer que sou um desempregado, porque eu trabalho sem um estabelecimento conhecido, trabalho sem propaganda, então eu trabalho só com indicações sem propaganda e assim, e Deus tem nos dado serviço, assim, então aparece um em contrato, aparece outro, chama, então assim a gente tem feito e tem sobrevivido e tem experimentado o maná de Deus, a porção diária que Ele nos dá. Então às vezes não tem nada e Ele vai e assim vai chegando até a gente os clientes, as coisas que tem que aparecer. E nós, muitas vezes, nós nos preocupamos, e quando nós nos preocupamos e queremos agir com os nossos próprios meios, pela nossa força, nós não podemos ver o agir de Deus. Nós temos que procurar nos colocar na dependência de Deus. Tantas vezes, às vezes, a conta vai vencer amanhã. Às vezes a pessoa está com a conta para vencer amanhã e está preocupada hoje, pedindo dinheiro emprestado, porque é uma conta que vai vencer amanhã. E amanhã Deus quer abençoar no amanhã. Eu tenho um amigo que uma vez, ele precisava pagar uma conta, e ligou para 12 pessoas, 13 pessoas, será que tinha, quem ele achou da igreja que tinha melhores condições financeiras, ele ligou para todos que eles achavam que eram os irmãos que tinham mais din-din. Aí, só que não conseguiu dinheiro nenhum emprestado com ninguém. E aí ele foi ligar para
para um outro que ele não tinha telefone, ele ligou para uma das irmãs mais pobres da igreja. E quando ele ligou para ela, ela falou: "Ô, irmão, que bom você ter ligado. Eu recebi uma bênção e estou querendo te abençoar. Passa aqui em casa." Ele: "É mesmo, irmã?" "É." Aí, e aquela senhora que não tinha recurso nenhum foi quem abençoou a vida dele, e ele pôde honrar o seu compromisso. Mas Deus, nós temos que ver e deixar Deus agir. Quando meu carro também já estava na prancha do reboque, porque eu não tinha feito vistoria, mas o IPVA estava pago também, e eu não quis dar propina para ninguém, quando já estava também no reboque, também a igreja ficou sabendo, mas você que está hoje aqui não sabe, alguns. Então, o guarda já pegou e falou assim, quando eu falei que era pastor, ele falou: "Desce o carro do pastor, não vou prender o carro do pastor não." E liberou, mas se eu tivesse dado propina para alguém, eu não saberia que Deus ia dar o livramento na frente. Então nós temos que deixar Deus agir. Temos que nos colocar na mão de Deus, porque Ele diz ali: "Porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo." Então Ele é o Deus que está pronto, a mão dele está estendida para salvar, para ajudar, para curar. A mão do Senhor está pronta. Mas Jeremias 2:5, diz: "Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja força é o Senhor." Então, no versículo 7. Então, nós temos que confiar. Deus se agrada quando a gente confia, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Quinto ponto. Diz: mãos que foram feridas para abençoar. Lucas 24, 50 e 51. E levou-os fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Enquanto Jesus estava sendo elevado ao céu, as suas mãos estavam abençoando o povo, estava abençoando os seus. Então, ele continua com as mãos, ele teve as mãos feridas para abençoar. Isaías 59 diz que a mão dele continua estendida, a mão estendida para salvar, para abençoar. Então ele continua com as suas mãos estendidas. Então, enquanto Jesus estava sendo elevado aos céus, ele estava com as mãos abençoando. Ele teve as mãos feridas, e ali já sendo elevado com as mãos já com as marcas, mas que estava abençoando. Então Jesus quando permitimos que Jesus seja o Senhor da nossa vida, somos abençoados e vivemos uma vida abençoada por Ele. Mas muitas pessoas, ainda que nós vivêssemos uma vida de tribulação, ainda que nós vivêssemos uma vida difícil, diante da eternidade valeria a pena. O apóstolo Paulo, ele que foi comentado, ele que foi apedrejado, que foi escoteado, que foi preso diversas vezes, sofreu naufrágios, ele vem dizer que isso tudo foi uma leve e momentânea tribulação. Mas não é? Diante da eternidade, não é uma leve e momentânea tribulação? Para quem vai viver na glória, para quem vai viver para quem vai ter vida eterna, você não vai mais morrer se você estiver com Jesus. Afinal, Ele morreu por você, para que você tivesse vida. Então, para que nós tivéssemos vida. Então, ainda que nossa vida, ainda que nós tivéssemos de passar por tribulações, ainda que nós tivéssemos tanta dificuldade, valeria a pena. Porque nós, depois, quando Ele viesse nos buscar,
O dia que nós formos ao encontro dele, ou partimos, né? E fomos encontrar com ele, teremos vida eterna. Então, o que são alguns anos diante de toda a eternidade, de uma eternidade de glória, ainda que tivéssemos de passar dificuldade, o apóstolo Paulo fala isso. Por tudo que ele passou, ele pode falar com autoridade, porque tudo que ele passou, ele chama de leve e momentânea tribulação. E às vezes a gente passa por uma lutazinha e fica murmurando, dizendo, preocupado. Poxa, está com tanta dificuldade para comprar uma geladeira, para trocar de carro, para comprar uma cama, para comprar qualquer coisa. E às vezes nós nos esquecemos que Deus, ele na verdade, quer nos abençoar. Além de salvar, ele quer que sejamos abençoados. Então, o plano de Jesus vai muito além de só a salvação. Aqui, ainda nesta vida, ele quer nos abençoar. Mas ainda que a vida fosse muito difícil, ainda valeria a pena seguir Jesus. Ainda valeria a pena, mas ainda assim, ele quer que tenhamos vida abundante, que tenhamos uma vida plena, que sejamos felizes. Tudo vale a pena na obra de Deus. Servimos a Jesus é a melhor coisa. Sabemos que um dia, quando partirmos daqui, estaremos com ele na glória. Isso é a maior recompensa que alguém pode ter. Então, não vale, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta, ainda que tivesse, ainda que nos oferecessem muitas coisas, ainda que nos oferecesse tudo que o mundo pode oferecer, não valeria a pena. Porque a melhor coisa é estar na presença de Deus. E aí, aqueles que não têm Deus, a gente vê tanto o desespero daqueles que partem sem estar na presença de Deus. E a gente vê a diferença daqueles que servem a Deus quando partem, onde a família fica tranquila, porque sabe que eles um dia vão nos encontrar na glória. Amém? Então, mãos que foram feridas para abençoar, a mão do Senhor continua estendida. Ele, enquanto subia, ele abençoava o povo, e as mãos dele continuam abençoando, prontas a abençoar, estendida. E o sexto ponto, e último, mãos que foram feridas para gravar o seu nome. Glória a Deus. Isaías 49, 15 e 16. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se compadecesse dele, contudo, eu não me esqueceria de ti, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. A minha versão diz o filho que ainda mama. E eu tenho ali uma filha que ainda mama, de 7 meses. E se eu perguntar para a Renata se pode uma mãe esquecer do filho, não pode. Ela esquece de mim, pode até esquecer de mim. De vez em quando ela esquece. Eu hoje mesmo estava falando, ia levar o café para você, aí fiquei aqui e esqueci. Então esquece. Quando pega algum dinheiro meu, eu gastei teu dinheiro, mas esqueci de pagar, esqueci de botar de novo. Então, esquecer de mim é fácil. Um monte de coisa, esquece. Quando tem alguma coisa gostosa também, apesar de ser gordinho, às vezes ela come e esquece de me dar. Então, para esquecer do filho que ainda mama, pode ser até rejeitado. A mãe pode, infelizmente, de vez em quando aparece uma criança jogada na porta de alguém, ou na porta de alguém, ainda é melhor, mas pior quando é encontrada em sacos de lixo, jogada em rios. Então, a mãe pode rejeitar o seu filho, mas uma mãe não tem como esquecer. E aqui Deus fala de uma mãe boa. A mãe não pode esquecer. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Do filho do seu ventre? Não pode. Às vezes tem alguns programas na televisão que mostram pessoas que já não se veem há 30, há 40 anos, uma mãe que procura um filho e às vezes encontra e mostra aquela coisa, aquele encontro emocionante,
reencontrando um filho. Então a mãe não esquece e tem sempre esperança de encontrar o filho vivo. Então a mãe que sente pelo seu filho, a mãe que se importa com o seu filho, a mãe, Deus aí está falando da mãe que ama o seu filho, não é nenhuma mãe. Ali, no caso, ele está falando de um povo, mas nós somos povo de Deus. Então ele se preocupa com cada um de nós. E ele fala, ainda que a mãe não esquece, a mãe não vai esquecer, mas ainda que a mãe esquecesse, todavia eu jamais esquecerei de ti. Então, muitas vezes você fala assim, mas será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está ouvindo mais a minha oração? Querido, Deus não esquece de nós. E às vezes, quantas vezes Deus age no nosso limite? Ele quer agir assim que a gente vai e testemunha e ganha as outras, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, a mãe jamais vai esquecer do seu filho, a mãe dá a vida pelo seu filho, e assim que o Senhor também entregou a sua vida por nós. Morte de um inocente, morte de um que não pecou, mas que sofreu, que morreu por cada um de nós, que estendeu a sua mão, que teve as suas mãos feridas, que foi moído, teve seu corpo moído, para que hoje nós pudéssemos ter vida abundante, para que nós vivêssemos hoje, pudéssemos ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida com o Senhor, uma vida na presença dEle, porque a melhor coisa é estar na presença de Deus. Ele não quer só que você seja salvo, Ele quer que você seja salvo, mas que você viva bem, que você tenha uma vida abençoada, que você possa abençoar outras pessoas, que você viva feliz, que você tenha uma família, que você tenha um lar. Então Ele quer isso, que possamos viver uma vida abundante. Amém? Hoje Então as mãos que foram feridas, que ninguém pode riscar, né? Ele escreveu, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e ninguém pode apagar. O que ele gravou, o nosso nome que está escrito no livro da vida daqueles que creem, porque o texto é bem claro. O Senhor veio salvar todo aquele que crê. Então, se você crê, você foi alcançado pelas mãos do Senhor. E Ele jamais esquecerá de você. E ninguém pode apagar. Ninguém pode riscar, apagar, rasurar o nome que Ele gravou. Se o teu nome está escrito, ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. Você é ungido do Senhor. E ninguém pode chegar, ninguém pode riscar o teu nome do livro da vida. Amém? Antes de descer para ministrar a ceia, vou pedir que a igreja se coloque de pé. Chamou o Luciano. Vou estar descendo para ministrar a ceia, mas eu queria saber de você, se porventura há alguém, lá em João 3,16, ele diz que eles escolheram, a humanidade escolheu as trevas, preferiu as trevas do que a luz. Então aquele que, como eu falei antes, o nosso julgamento somos nós, o caminho, só existe um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você ainda não fez uma decisão, Jesus, se você ainda está distante, se você está distante ou afastado, e você quer nesta noite se reconciliar com Deus, nós vamos estar ministrando a ceia. Mas antes, eu queria saber se há alguém que quer fazer essa decisão ao lado de Jesus. Se você ainda, como eu falei, você escolhe o seu caminho. Aquele que crê não será julgado, mas o que não crê já está julgado. Então, que você, se você está afastado do caminho do Senhor, quer vir à frente, venha que nós vamos estar orando por você, pela sua vida. Se você crê que um dia estar com o Senhor na glória, junto com todo esse povo que crê,
nós também queremos orar pela sua vida. Se não, no mais, nós vamos estar... Alguma pessoa, levante sua mão. Se há alguém que está afastado do caminho do Senhor, quer se reconciliar. Se há alguém que quer receber Jesus. Se não, amém. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, Abba Pai. Quero te conhecer como tu és. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, Jesus, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, Abba Pai, como criança me embriagar com teu amor. Quero te conhecer, 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 quero te conhecer. quero te conhecer, Amado, eu quero te conhecer, quero te conhecer, quero te conhecer. quero te conhecer, Como eu quero te conhecer, quero te conhecer, quero te conhecer. quero te conhecer. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, Jesus, ser consumido pelo teu olhar.
Quero subir no teu colo, como criança me embriagar no teu amor. Senhor, como Paulo desejava te conhecer acima de todas as coisas, nós desejamos te conhecer. Desejamos conhecer quem tu és, não segundo a religião, não segundo as tradições, mas nós desejamos saber quem tu és. Desejamos conhecer o teu coração, Pai. Desejamos fitar os nossos olhos nos teus e podemos falar que te amamos. Deus, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Eu abro mão de todas as coisas para poder te conhecer. Eu abro mão de todos os meus prazeres, Deus, para poder te conhecer como tu és. Te conhecer na íntegra, Senhor, na tua plenitude. Conhecer o teu coração e ver o teu coração queimar, arder, bater dentro do meu peito. Quero te conhecer, quero te conhecer, quero te conhecer, Quero te conhecer, Deus. quero te conhecer. Levante o clamor no seu interior. Consumido pelo teu olhar, quero subir no teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar.